Irmãos, nós estamos no meio de uma campanha chamada Campanha de Discipulado, chamados para servir, esse é o tema. Preparamos um guia devocional, nós temos ainda alguns impressos ali desse guia devocional, com uma leitura por semana. E eu não sei quantos de vocês apanharam e quantos estão fazendo, mas eu queria lembrar, né, e essa é uma palavra de lembrança, de estímulo. Eu quero convidar você a acompanhar esta série, a fazer essa leitura. Este tema é o tema da igreja este ano. Não o chamado para servir. O chamado para servir é o tema da nossa campanha, mas essa convocação para que nós possamos pensar um pouquinho sobre a nossa contribuição prática através dos nossos dons, dos nossos talentos, do nosso conhecimento, das nossas competências, do nosso tempo, dos nossos recursos, da nossa influência, enfim, do conjunto da vida e dos atributos, dos adjetivos que podem qualificar positivamente na nossa vida. Nós queremos que seja um ano, então, de consagração, para que a gente possa, nessa caminhada até, se Deus permitir, 2020, crescermos mais, desenvolvermos mais esta dimensão da vida cristã. O chamado de Deus para a minha salvação, para a sua salvação, o chamado de Deus para conhecer Jesus, traz consigo esse chamado para uma vida de serviço. Quero lembrar você o texto bíblico que serve de referência. Vamos ler juntos, Marcos 10, 45, a divisa ficou tão pequenininha em cima, né? Mas a fonte diminuiu, não sei, mas enfim. Mas o versículo está em destaque. Vamos lá então. Pois, mesmo. Há várias outras referências na Bíblia, mas essa nós separamos como uma espécie de versículo de destaque, versículo devocional de referência desta série, desse devocional e desta série, desse tema para este ano. Nós temos 3 palavrinhas-chave que definem, de alguma forma, a nossa estratégia organizacional e educacional na igreja. Anunciar, ensinar e servir. A gente anuncia para alcançar. A gente ensina para edificar e a gente serve para demonstrar o senhorio de Cristo na nossa vida, para demonstrarmos que o reino de Deus já chegou em Cristo, né? Não chegou plenamente, mas o reino de Cristo está presente aqui. C.S. Lewis, que é um autor cristão, gosto muito dele, ele faz essa descrição figurada dizendo que nós somos como que infiltrados. O reino das trevas, né, conquistou provisório ou temporariamente este território. E o que nós somos? Nós somos uns infiltrados nessa sociedade, neste mundo, né, como agentes quase que secretos, no sentido, né, figurado da palavra, porque é bom que as pessoas saibam do nosso compromisso com Cristo, né, que não seja um compromisso secreto. Mas eu falo que nós estamos infiltrados no sentido de, através da nossa vida, seja no relacionamento com os nossos vizinhos, naquilo que a gente faz, a nossa profissão, o nosso trabalho, nós possamos compartilhar Cristo, possamos compartilhar os valores da fé em Cristo. É um grande desafio, é um aprendizado contínuo, por isso, a gente sempre volta e meia fala de novo que a nossa caminhada com Cristo é uma caminhada como discípulo de Jesus. E discípulo é um aprendiz, é um aluno, nós estamos aprendendo o tempo todo, pela vida toda fora, não é? E a gente vai aprendendo o que é ser gente, vai aprendendo o que é ser homem ou mulher de bem, mas vai aprendendo o que é ser crente em Jesus. É um aprendizado. Cada momento da nossa vida é um desafio novo que nós temos que abraçar. E no reino do Senhor Jesus não tem aposentadoria, né? Nós temos promoção, certo? Alguém usou essa expressão e ela me cai bem aos ouvidos. Quando a gente, né, falece, morre, né, quando chega o nosso momento de se despedir dessa vida, a descrição é que nós fomos promovidos. Eu gosto dessa expressão, né? Nós fomos promovidos. O corpo volta ao pó que o deu, mas o espírito volta a Deus. Amém? Muito bem. Esse é o nosso tema, essa é a nossa chamada, e nessa manhã nós queremos falar um pouquinho sobre isso. Passando o slide, Fernando, por gentileza. Esse é um lema, é uma chamada que nós colocamos como se fosse uma pena de subtítulo, promocional, para dar uma incentivada, né, na percepção da grandeza que está envolvida nessa discussão toda desse tema. Mudar o mundo passa em nossas mãos. Não foi pensado em Moisés, que é a personagem sobre o qual vamos ler um pouquinho hoje, ali a partir de Êxodo capítulo 3 e 4, mas é uma expressão que nos remete a esse fato de que, através das suas mãos, das minhas mãos, nós podemos acrescentar neste mundo o que lhe falta para o melhor, para o bem,
podemos transformar. Vamos então abrir as nossas Bíblias em Êxodo capítulo 3. Vamos começar com a leitura de Êxodo capítulo 3. Depois vamos ler o 4. Mas vamos começar com Êxodo capítulo 3, do verso 1 ao verso 12. Êxodo capítulo 3, do verso 1 ao verso 12, a Bíblia diz assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, ela não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. E o Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto neste monte. Amém? Vá adiante para o capítulo 4, capítulo seguinte. Vamos ler aí a partir do verso 1 do capítulo 4, a argumentação então ainda de Moisés com Deus. Moisés respondeu: E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem que o Senhor não apareceu a você? Então o Senhor lhe perguntou: Que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: Jogue ao chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse: Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e essa se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: Isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor: Coloque a mão no peito. Mas ele obedeceu, e quando retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: Agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor: Se eles não acreditarem em você, não derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. E se ainda não acreditarem nesses dois sinais, nem lhes derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo, derrame-a em terra. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, e nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, Senhor?
Agora, pois, vá, eu farei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés. Ele disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e direi a vocês o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara. Com ela você fará os sinais milagrosos. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: Preciso voltar ao Egito para ver os meus parentes, se os meus parentes ainda vivem. Jetro lhe respondeu: Vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: Volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher, os seus filhos montados em um jumento, e partiu de volta ao Egito, e levava na mão a vara de Deus. Amém. Foi uma leitura um pouco mais longa do que de costume, mas era importante que nós pudéssemos ter do próprio texto bíblico um bom panorama deste momento. A história é bem conhecida, bem familiar, mas eu quero dar destaque a essa expressão-chave, não é? O que você tem em suas mãos? Ele tinha o seu cajado do seu trabalho de pastoreio, o que ele tinha. E eu creio que esta pergunta ela é uma referência, né, neste contexto para nós, de que Deus quer trabalhar comigo e com você e usar a nossa caminhada na vida para o louvor e glória dele. E o que nós precisamos para cooperar com Deus já está em nossas mãos. Ao longo da experiência da vida cristã, Deus vai nos ensinando, Deus vai nos instruindo. Nós vamos aprendendo, vamos lendo, vamos meditando, vamos orando, vamos estudando a Bíblia, vamos conversando uns com os outros, compartilhando as nossas experiências, nos edificando mutuamente, mas você e eu, ao termos essa experiência inicial da conversão, quando a nossa mente foi iluminada de algum momento pelo Evangelho, quando a gente decidiu no nosso coração declarar que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, já neste momento, a partir desse marco zero da vida cristã, minha e sua, nós já temos em nossas mãos o que oferecer e o que consagrar a Deus. E essa pergunta é uma referência não só para esse momento da vida de Moisés, mas ela deve servir, e eu espero que ela de fato sirva de estímulo para que nesta manhã e talvez ao longo das próximas semanas você possa pensar sobre isso, sobre o que você tem ao seu alcance, o que está aí, né, já em suas mãos, em seu poder, sob o seu domínio, sob sua gestão, sob sua administração, que pode ser usada para louvor e para a glória do nome do Senhor, que pode ser consagrado para Deus, para a edificação da igreja, para que pessoas sejam alcançadas, para que talvez o ambiente onde você convive, com quem você convive, possa experimentar um pouco mais da graça, da bondade de Deus. O que você tem nas suas mãos? Alguém já disse, passa Fernando, que a vida de Moisés pode ser resumida assim. Ele levou 40 anos pensando que era alguém. Que momento é esse? Lá no Egito. Você sabe a história? A mãe, para protegê-lo, coloca naquele cestinho, bota lá no rio. E o cestinho, pela providência de Deus e pela direção e cuidado da mãe, vai parar nas mãos da princesa. A princesa, a filha de Faraó, acha encantador o neném e resolve criá-lo, não é? A sua irmã Miriam diz, né, chega e diz para ela assim: eu tenho uma babá muito boa, baratinha, mas muito cuidadosa, né? E na verdade ela dá lá o contato, né? Dá os contatos lá da mãe de Moisés, e Moisés é criado na primeira infância dele ali, pela sua própria mãe. Provavelmente se acredita, se crê, que nesse período ali, né, entrando aí naquela fase já de junior, ela instruiu Moisés, né, nos princípios de Deus de algum modo. Ele tomou conhecimento ainda na infância sobre a verdade do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas o fato é que ele foi criado
numa das culturas mais avançadas, se não a mais avançada da época. É como se ele estudasse na melhor universidade, tivesse a melhor instrução, comesse do bom e do melhor, numa boa família, estivesse bem protegido, bem cuidado. E ele cresce. E aí a Bíblia diz que a certo momento ele vê o sofrimento de Israel e ele sabe que ele é israelita de origem, né, de nascimento, e ele se identifica, e ele então entra num conflito com um egípcio e acaba tirando a vida desse egípcio. Esconde o corpo, inclusive, e passa a viver com aquela sombra na sua noite, de que alguém poderia descobrir. Algum tempo depois ele vai entrar num conflito para separar uma briga de dois israelitas, e um deles sabe, a notícia já correu, a informação já vazou, e ele diz: você é sanguinário, você matou um egípcio, vai fazer o que com a gente? E ele fica receoso da sua exposição, e ele foge. Então, com base nessa experiência inicial dos seus primeiros 40 anos ali, é que já foi dito que a biografia dele pode ser dividida em 3 partes de 40 anos. Essa primeira parte, ele cresce pensando: eu posso resolver as coisas, eu posso intervir, eu sei o que fazer. E ele se enrola, ele se atrapalha, e alguém então resolveu resumir esses primeiros 40 anos dizendo que ele cresce pensando que ele é alguém, porque foi criado lá na corte egípcia. Vai para o deserto, se esconde no anonimato, foge por mais 40 anos, casa, tem filhos, né? Arranja a profissão de pastor de ovelhas, está cuidando dessas ovelhas. E um belo dia, no texto capítulo 3, ele vê lá um arbusto pegando fogo, que vai se consumir. Ele acha a imagem impressionante, né? Foi o meio de Deus chamar a atenção dele. E ele se aproxima, a voz de Deus aparece, entra em cenas, diz que ele precisa, né, tirar sapatos, as sandálias. Ele está em Terra Santa, é o Horebe, o monte de Deus, e ele tem temor, e ele não quer mais olhar para a experiência, tem medo de ver Deus face a face, ele sabe que não convém isso, mas Deus está chamando ele, está convocando ele, e aí é uma surpresa. 80 anos de idade, ele recebe de Deus uma convocação, e não era fácil. A convocação é: volta para o Egito. Deus diz: eu ouvi o clamor e eu desci para ver o sofrimento do meu povo, e agora está na hora de tirar esse povo de lá. Você vai perante mim, diante do faraó. Nós pensamos, do ponto de vista da lógica humana, que ele era alguém preparado, instruído na cultura egípcia, sabe o caminho das pedras, por assim dizer, nos nossos dias de hoje, né? Como acessar o faraó, conhece o protocolo, sabe falar egípcio, enfim. Ele é a pessoa apropriada nas suas competências humanas para ser um bom representante, intermediário, alguém que vai dialogar com o faraó. Do ponto de vista humano, não está dito no texto, mas a gente fica imaginando por que Deus chama ele nessas condições. E ele resiste dizendo que ele não sabe falar, talvez gago, talvez, né, não se expressasse muito bem, alguma dificuldade, né, vocal, enfim, não sabe se expressar adequadamente. Ele é atrapalhado nesse sentido, ele diz: eu não quero ir. Talvez não está explícito no texto, mas podemos levar em conta o fato de que ele também tem receios de voltar. Daí o que se diz no capítulo 4, no finalzinho que nós lemos ali, de que Deus havia dito, embora no capítulo 3 não se registre, todos aqueles que procuravam a você, que souberam da morte, do que aconteceu, né, já não estão mais vivos. É como se Deus dissesse: a sentença prescreveu, tá certo? Pode voltar, ninguém vai te dar ordem de prisão mais. Passou, né? Deus está persuadindo, mas ele é resistente, ele tem receio. E aí, nesse contexto de resistência, diálogo com Deus, olha, gente, é uma ousadia dialogar com Deus, não, escolhe outro, né? Mas Deus diz: o que você tem nas mãos? E aí entra essa pergunta tão estratégica, chave e emblemática. Aí eu tenho aqui o meu cajado, né? E o cajado não era apenas uma peça de trabalho, né? Aquela vara, era o quê? Era a representação simbólica de uma história de vida, de uma jornada. Uma representação simbólica. Aliás, nós fazemos isso até hoje, né? Qual é o ícone símbolo das profissões? Cada profissão tem um ícone símbolo, né? Everton, advogado, direito, qual é o símbolo de direito lá? Quem imprime um cartãozinho tem um símbolozinho, né? É o quê? É uma balança, né? Medicina, qual é o símbolo? Serpente, né? Cuidado para o médico não te morder esse símbolo de serpente. Mas enfim, né? Que mais? A profissão de, né? Outras profissões, né? Professor, qual é o símbolo do professor?
É um chicote? Não. É palmatória. Aliás, os professores estão levando a chicotada, né? Mas isso é uma outra história. A educação não está lá muito bem valorizada, mas vamos deixar isso de fora. O fato é que o cajado, ou a vara de Moisés, é uma representação de toda uma caminhada, de toda uma experiência de vida. Embora é um objeto, é um símbolo. O que você tem nas mãos? É uma pergunta retórica, porque Deus sabe, Deus está vendo. Mas é para dizer para Moisés, Moisés, eu vou usar o que você tem as mãos, eu vou usar você do jeito que você está, a sua história que você tem. O fato é que ele levou 40 anos aprendendo que não era ninguém naquele período ali. Leva os seus primeiros 40 anos descobrindo, pensando, eu sou alguém. Foi criado na corte egípcia. Eu sou o filho do coração da princesa, da filha de Faraó. Se enrola, se atrapalha, foge, 40 anos no anonimato, descobrindo que ele não é ninguém, ele quer ficar escondidinho. Aliás, ele não quer ser ninguém. Ele não quer ser o grande Moisés. Ele não quer ser ninguém, ele quer ser o sogro, o genro, perdão, né, do seu sogro Jetro. Ele quer estar ali cuidando mas Deus está chamando ele para alguma coisa extraordinária, grandiosa. Deus está agindo. E Deus está dizendo, Moisés, eu que estou agindo, mas eu preciso usar você, eu quero usar você. E aí, alguém já disse que os últimos 40 anos, pode clicar. Ele descobriu que Deus pode realizar por meio de ninguém. Alguém então já dividiu a biografia de Moisés assim. 40 anos pensando que era alguém. 40 anos aprendendo que não era ninguém. 40 anos descobrindo o que Deus pode fazer com uma pessoa que não se sente preparada, não se sente capaz de falar, não se sente a mais indicada, a mais apropriadamente recomendada por uma tarefa tão grande. Ele não quer ser ninguém, ele não se sente alguém importante para aquela tarefa. Arão tem que ir com ele, mas ele passa os outros 40 anos da sua vida descobrindo o que Deus pode fazer com um homem assim. A sua história, nesse sentido, é uma inspiração para todos nós, amém? O que você tem nas mãos? Qual é a tua experiência? O que você acumulou? Há experiências boas, certamente há momentos em que nós lembramos em que nós fizemos algo significativo, especial, recebemos elogios por aquilo. Alguém identificou um traço forte da nossa personalidade, uma competência, mas certamente temos memória também de algum fracasso, de algum tropeço, de alguma experiência, né, que nos marcou. E que de alguma forma a gente até procura esquecer. Às vezes ela nos marcou tanto que a gente pensa, nunca mais eu quero passar por ela de novo, nunca mais eu quero me expor a essa situação de novo. Um dos autores que eu gosto de ler sobre liderança, chamado John Maxwell, conta do início do ministério tantas dificuldades, né, e de como ele teve que se desenvolver. E ele entendeu que ele precisava se desenvolver as suas competências e acabou se tornando um especialista em desenvolvimento pessoal e liderança. Um outro autor muito popular, norte-americano, Max Lucado. Quantos já leram algum livro do Max Lucado? É um autor devocional. Ele tem reflexão teológica, mas ele não é um escritor acadêmico, naquele sentido tradicional do termo. Mas ele tem muitos livros escritos inspiradores. É um livro que ele sempre compartilha muitas histórias, muito gostoso de ler, os livros do Max Lucado. E ele conta de uma das suas experiências, iniciando, de como ele foi rejeitado pelas livrarias, não é? E de como sua literatura foi desconsiderada, até que lá pelas tantas uma pequena editora resolveu publicar. Um dos autores norte-americanos que tem mais livros publicados atualmente. Muitas vezes nós, né, tropeçamos, iniciamos e não começamos bem. A Bíblia está cheia de histórias assim. A Bíblia fala, por exemplo, de Marcos. Marcos acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária e voltou. Não começou bem. Marcos não começou bem, começou tímido. Tanto que na segunda viagem missionária, quando Barnabé diz, vamos levar João Marcos de novo, Paulo disse, não, Paulo não quis. E a Bíblia diz em Atos que houve um desentendimento entre os dois e que não foi fácil. Obrigado. Entre os dois e que não foi fácil, de tal maneira que 2 caravanas missionárias surgiram a partir de Atos. Paulo e Barnabé, em Atos capítulo 15, 2 caravanas missionárias. A discussão foi sobre João Marcos. João Marcos então começa o ministério, mas não começa bem.
A primeira viagem ele já volta no meio do caminho, andou algumas milhas e já achou que não tinha condições de continuar, e o trabalho ia ser duro demais, talvez, não sei. E ele volta. Quando quer a segunda vez, Paulo acha que ele não está preparado. Os anos se passam. Paulo escreve a sua última carta, segunda carta de Paulo a Timóteo, pelo menos a última que temos notícia. Depois ele veio a falecer, veio a ser decapitado por Roma. Mas Paulo escreve a sua última carta e no seu último capítulo, capítulo 4, ele diz para Timóteo, a quem ele endereça essa carta: quando você vier me visitar, traz consigo Marcos. O mesmo Marcos, que anos atrás ele disse não está habilitado, não está capacitado. O mesmo Marco que ele testemunhou fracassando, começando meio atrapalhado o seu ministério de missionário e pastor, esse mesmo Marco agora é descrito por Paulo como útil para o Evangelho. Às vezes nós não começamos bem na vida, às vezes não começamos bem alguma coisa, nos atrapalhamos, mas é preciso perseverar, é preciso aprender, é preciso refletir, é preciso amadurecer, porque a verdade é que Deus quer usar a todos nós. Passa esses slides, por favor, clica aí. Eu queria que essa fase resumisse tudo o que nós queremos falar aqui nessa manhã com você, deixar com você como um estímulo para a sua reflexão. Deus deseja usar a cada um dos seus filhos para cumprir seus propósitos de salvação neste mundo, e ninguém está dispensado deste chamado. Ninguém. Aquele que se acha inteligente, aquele que não se acha inteligente. Aquele que se acha capaz de falar bem, aquele que acha que não está capaz de falar bem. Aquele que está se sentindo no vigor do seu melhor momento físico ou talvez da sua vida, e aquele que acha que já não está com tanto vigor e com tanta disposição assim. Se nós pensarmos na história de Moisés, preste atenção, 40 anos pensando que era alguém, 40 anos descobrindo que não era ninguém, e 40 anos descobrindo, 40 anos aprendendo que não é ninguém, e depois 40 anos descobrindo o que Deus pode fazer com ninguém que se coloca nas mãos dele. Sabe o que significa isso? Que 2/3 da vida deste homem, ele não deixou nada significativo, a não ser uma história de fracasso para trás que fez com que ele corresse. 2/3. Em 1/3 da vida dele, ele se tornou o Moisés que nós conhecemos do ponto de vista da história bíblica. O que aconteceu nos outros 2/3? De algum modo, a sua história, Deus está preparando ele. De algum modo, Deus está trabalhando, Deus está acompanhando. Ninguém está acompanhando. No Egito já se esqueceram quem era Moisés. Aliás, ele não era ninguém mesmo para os israelitas. Uma fonte de problema. 80 anos de idade. Deus, olha, agora está na hora. Eu ouvi o clamor, ele está disposto a ir. E aí a gente pensa assim, bom, Moisés estava preparado nesse momento. Irmãos, pode até ser que isso seja uma forma de raciocinar, e eu quero respeitar essa afirmação, mas me parece que não tem nada a ver com o preparo de Moisés, mas tem a ver com o que Deus vê em Israel. Deus olha para Israel e diz, está na hora de fazer alguma coisa por Israel. E aí Deus chama Moisés e diz, você é o que eu tenho preparado para isto, para este momento. Vamos lá. Será que Moisés estava plenamente preparado? Irmãos, o preparo é a vida toda. Mas o que eu quero que você entenda é que, pelo menos nesses 2/3 de vida dele, antes desse outro 40 anos, desse terceiro momento de 40 anos, aquilo que ele viveu, experimentou, o seu cajado, representação de toda uma história de vida, do seu momento de vida, vai ser usado por Deus. Vai ser usado por Deus para a obra que Deus está fazendo. Então, Deus quer nos usar. Aliás, a gente às vezes pensa, e alguns irmãos já estão com a sua idade da maturidade bem consolidada na sua experiência de vida, e pode haver isso, aquela sensação de que a gente agora já deu uma contribuição e agora é só esperar os minutos passarem, né? Mas a gente tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, Thomas Edison. Thomas Edison, né, entre muitas patentes que ele registrou, tá certo? A gente o conhece por causa da lâmpada, não é isso? Da lâmpada. Segundo biógrafos dele, ele teve mais de 1.200 experiências tentando descobrir como é que fazia para a lâmpada acender. Criar a lâmpada, inventar a lâmpada, né? E ele disse que cada fracasso era, na verdade, uma forma que ele sabia de não fazer. Então, a cada fracasso, aprendi uma forma de não fazer.
Então ele é descrito como uma pessoa extremamente perseverante, persistente e que alcançou sucesso. Mas você sabia que ele já tinha mais de 50 anos de idade? E você sabia que ele faleceu aos 75 anos de idade? Por coincidência, 2/3 da sua vida de aprendizado para 1/3 de uma realização significativa que entrasse para a história. Sabe quem tem uma história parecida? Albert Einstein. Ele só foi receber o prêmio Nobel com mais de 50 anos de idade. 1922. Falece ali, eu acho que com 75 ou 74, não sei, mais ou menos. A mesma história. Claro, era um gênio. Agora, poucas pessoas talvez saibam disso. Albert Einstein, né, recebeu da escola uma reprimenda lá, né, recomendação para a mãe, porque era uma pessoa que não era concentrada. Né? E alguém disse, esse menino, você vai dar trabalho aí. Né? Claro, logo cedo floresceu, bem cedo na juventude, né, a capacidade, né, lógica e científica dele. Desde cedo brilhante. Mas preste atenção, 2/3 da vida para se consagrar pela sua teoria geral da relatividade. 2/3 da sua vida. Sabe o que quase ninguém sabe também? Thomas Edison, que eu acabei de citar. Ali por volta, se não me falha a memória, 14 anos de idade, ele sofre um acidente em um trem, alguma coisa assim, e isso vai comprometer a sua audição, e ele vai provavelmente terminar os seus anos de vida meio que surdo. Mas talvez uma referência mais interessante ainda, né, já que falamos de ciência, Stephen Hawking, faleceu ano passado, um dos nomes do meio acadêmico científico mais brilhantes do nosso tempo. E qual é a imagem que você tem dele? Robusto, em pé, andando, conversando, numa cadeira de rodas, falando pelo computador. Por que às vezes nós resistimos como Moisés? Moisés resistiu porque tinha medo, talvez. Moisés resistiu talvez porque naquele momento, no seu segundo terço ali dos seus 40 anos de idade, né, de 40 a 80, ele teve vivido essa experiência do anonimato e de descobrir que ele não era ninguém, né? E de alguma forma ele não se sentia, do ponto de vista talvez da estima ou da autoestima, como ele se sentiu há anos no início, né, lá no Egito. Agora ele é um pastor, e pastor de ovelhas não é lá naquele contexto também cultural, né, um status, alguma coisa que você diga, olha, o que você faz? Eu sou pastor de ovelhas. Né? Mas o fato é que talvez seja essa questão, né, não se sentir-se adequado do ponto de vista da tarefa, não sei. Eu sei que às vezes nós lidamos com isso. Nós queremos dar uma contribuição, queremos falar no lugar, queremos dizer alguma coisa para alguém, queremos fazer alguma coisa, vemos uma necessidade, mas às vezes a gente tem que lutar com esse sentimento de inadequação. Às vezes vivemos uma experiência que nos marcou e a gente diz, será que eu sou adequado? Será que eu sei? Será que eu vou dar conta? Já citei o John Maxwell e o Max Lucado, né? E agora minha memória falha, eu não sei qual dos dois, mas um deles, ou se foi John Walterberg, agora já estou confundindo com outro autor, mas tem um desses autores, não interessa mais quem é o nome, mas o fato é verdadeiro. Não interessa quem é o nome, mas o fato é verdadeiro. Se torna um grande pregador, um grande mestre, mas a primeira vez que ele pregou, ele desmaiou no púlpito. E ele voltou para pregar a segunda vez. Adivinha o que aconteceu na segunda vez? Desmaiou de novo. E ele conta isso na sua biografia, dizendo assim, ele pensou, ninguém nunca mais vai me ouvir pregar. Às vezes a gente, a gente vive uma experiência que marca, a gente vive com esse bloqueio. Mas eu queria dizer para você nessa manhã, o que Deus disse para Moisés, o Senhor está com você. E Ele quer usar você no momento em que você está, com a experiência que você tem, para louvor e glória do nome dEle. Quem pensaria em usar o apóstolo Paulo depois de tanta coisa ruim, perversa que ele fez? Mas Deus usa o apóstolo Paulo. Quem pensaria em trazer de volta o apóstolo Pedro depois de ter negado o Senhor Jesus 3 vezes, mas Jesus vai lá e traz Pedro de volta. Homem bruto, de linguagem pesada. Quem pensaria em derrubar um gigante usando um menino com 3 pedras? Aliás,
Esse é um outro problema nosso. A gente pensa assim, eu não tenho recursos, eu não tenho condições. Aliás, limitações todos nós temos, mas às vezes nós não sabemos lidar bem com elas. Sim ou não? Tem pessoas que lidam bem melhor com as suas limitações do que às vezes nós. Não é? A gente olha assim para uma pessoa que te reconhece que também tem suas limitações, mas ela parece lidar melhor e a gente luta com as nossas limitações. Limitações é uma expressão, inclusive, que tem essa conotação negativa. Vamos em tal lugar, vamos fazer tal coisa, vamos chamar fulano. E a gente pensa, não, mas ele é muito limitado, nós estamos limitados, nós temos poucos recursos, os nossos recursos são limitados. Foi isso que Filipe disse para Jesus, em uma das multiplicações dos pães e peixes, perdão. São duas, mas uma, me parece que é a primeira, segundo João. Ele diz, Senhor, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes, e ele pergunta, na verdade, é uma pergunta retórica para quem diz assim, com a intenção de alertar Jesus. Jesus, o que é 5 pães e 2 peixes por uma tão grande multidão? É o que nós temos. Mas com aqueles pãezinhos e aqueles peixinhos, ele alimentou uma multidão e sobrou. Com um menino com 3 pedras na mão, ele derrubou o gigante e fez desse menino rei de Israel. Com um homem tímido, de uma das menores tribos de Israel, né? Ele levanta um valente guerreiro chamado Gideão. Quando ele fala com Gideão, o anjo diz assim, e aí, valente? E Gideão diz, quem eu? O senhor falou errado, endereço errado. Eu sou do menor tribo de Israel, e a minha família é na tribo, essa tribo que já é a menor de Israel, a minha família é a menor, eu não sou ninguém. Mas Deus levanta Gideão. Queridos, a questão não é quantos limites nós temos vários. A questão é o quanto nós estamos dispostos a estender as mãos para o Senhor e dizer, Senhor, usa a minha vida. Amém? Usa a minha vida, para o teu louvor e para a tua glória. Muitos de vocês aqui cresceram durante um período de processo educacional em que a inteligência cognitiva pesava, era um elemento de referência. Eu me lembro de ter feito o chamado teste do meu quociente de inteligência, o chamado QI, lembra? De alguma forma, o próprio processo pedagógico educacional estava assentado sobre essa premissa de que há uma inteligência que alguns têm e outros não têm. Mas Howard Gardner, que é um psicólogo, né, elaborou a teoria atualmente aceita de que o que existe são múltiplas inteligências. Musical, espacial, talvez nós pudéssemos incluir digital hoje, né? Renato estava lá mexendo no celular, tentando ajustar alguma coisa, e Natanza disse, mãe, dá aqui. E ele, com 8 anos, foi mais rápido do que ela. Tá certo? O que está comprovado que existem múltiplas inteligências. Eu volto à pergunta original, pode clicar. Fernando, pode clicar, por favor. O que você tem em suas mãos? Eu não sei a tua resposta. Tenho pensado melhor na minha resposta para essa pergunta. Mas eu sei uma coisa. Deus quer usar a tua vida para alcançar alguém. Deus quer usar a tua vida na igreja. Deus quer usar a tua vida, talvez junto à sua família, para exercer uma influência significativa. Talvez no seu ambiente de trabalho, onde você convive, a sua roda de amizade. Talvez você não tenha se dado conta ainda. Talvez você pense, eu não tenho condições, eu não sou capaz, eu não sou tão brilhante. Ou as pessoas sabem das minhas falhas. Mas eu quero insistir com você. Deus, assim como Ele foi com Moisés e usou por louvor e glória dEle, Deus quer usar a mim e a você por louvor e glória dEle. Há um lugar no projeto de Deus para cada um de nós. Amém? Às vezes eu penso que a minha dificuldade, talvez seja a sua também, é que nós nos comparamos demais. Nós nos medimos uns pelos outros. Às vezes induzido por um discurso de fama e popularidade da cultura. E a gente pensa, o que é importante é o que o pastor faz, ele pega o microfone, está lá na frente, é o pastor. O importante é fulano, olha, ele tem o nome dele escrito num letreiro luminoso, né? Ele se tornou famoso. E a gente fica olhando uns para os outros, né? E às vezes nós nos comparamos e ficamos pensando assim, né?
não sou capaz. Mas em nome de Jesus eu quero convidar você a reagir a isso e a entender que Deus tem uma maneira diferente de olhar para a história. Nós até gostamos de erguer algum altar, consagrar o busto de algumas pessoas que entre nós ficam famosas, mas não tenha dúvida, Hebreus capítulo 11 é um capítulo chamado A Galeria dos Heróis da Fé. Fala de Abel, fala de Noé, fala de Abraão, Sara, fala de Moisés lá, né? Moisés. Mas termina dizendo assim, que uma multidão de homens e mulheres ao longo da história, e aí já não cita mais nome de ninguém, uma multidão de homens e mulheres, e diz assim, dos quais o mundo não era digno, mas Deus usou para louvor e glória dele. Irmãos, Deus está vendo a sua vida, Deus está cuidando de mim e de você, e Deus quer usar a mim e a você para o louvor e glória dele. O que você tem nas suas mãos? Estenda as suas mãos para abençoar, para servir. Algumas pessoas talvez não possam mais do ponto de vista físico. Aqui talvez alguns dos irmãos de mais idade não possam mais do ponto de vista físico fazer algumas coisas que fizeram antes. Mas talvez possam orar, amém? Orar com mais dedicação do que outros que estão fazendo tanta coisa na correria e no ativismo, às vezes não estão orando tanto, né? E nós precisamos de todo mundo na igreja. Nós precisamos daquele que sai lá fora com vigor e com coragem e fala. Mas nós precisamos daqueles que ficam aqui e fazem o quê? Oram. Você tem dúvida disso? Não? Amém? Então termino com essa referência bíblica. A Bíblia diz que Pedro está lá fora, em Atos, pregando e anunciando, dizendo, eu não posso deixar de falar daquilo que tenho visto e ouvido. E as autoridades estão reagindo contra Pedro. Estão dizendo, cale a sua boca, pare de falar, não fale mais nada. Mas ele está pregando, está pregando. E Atos então registra assim, que Pedro vai preso. E ele está preso, encarcerado. Porém, a igreja orava intensamente. Depois dessa referência, o que acontece na história da narrativa de Atos? As portas se abrem. O anjo vai trazendo Pedro para fora e ele pensa, acho que eu estou sonhando, né? Porque as portas estão se abrindo e de repente ele se descobre do lado de fora da prisão. Não é? E vai lá na casa, inclusive, que era a casa do Marcos, bater lá, porque lá tem um grupo de homens e mulheres, talvez mais mulheres do que homens, orando. E a Bíblia não deixa dúvida em Atos de que Deus fez uma intervenção sobrenatural naquele dia, tirando a voz que estava presa e dando liberdade a esta voz. Por quê? Porque um grupo estava orando em algum lugar. Que Deus nos abençoe. Feche os olhos, quero orar com você mais uma vez. Senhor, ajuda-nos a percebermos, como homens e mulheres que trazem no coração esse desejo, esta intenção de servir, de dar uma contribuição, de ajudar, de estender as mãos, símbolos de serviço, símbolo de contribuição, símbolo de oferta, de doação, estender as mãos para ajudar, para socorrer, para compartilhar, para dividir, para estender a graça, a misericórdia e a bondade do Senhor às pessoas que estão próximas do nosso alcance. Nós queremos isso, ó Deus, mas reconhecemos que temos limitações. Alguns, às vezes, temos que lidar com limitações financeiras. Às vezes temos que lidar com limitação na saúde. Às vezes precisamos lidar com limitações de fato de entendimento. Às vezes temos que lidar com limitações, ó Deus, da nossa mobilidade. Mas seja como for, hoje aqui nesta manhã mais uma vez, assim como o Senhor foi com Moisés, nós pedimos, seja conosco, Senhor. Nós estendemos as nossas mãos neste gesto de consagração, para dizer que nós queremos cooperar com a Tua obra. Queremos cooperar com a obra que o Senhor está fazendo nesta igreja. Nem sempre entendemos, nem sempre temos resposta para as perguntas, ó Deus, que se fazem presente em nossos corações, mas nós cremos que o Senhor está agindo
em nossa vida, na vida desta igreja. Ó Deus, usa nossas mãos para abençoar a nossa casa. Nem sempre entendemos porque estamos na família vivendo a dificuldade, o problema, ou enfrentando esse tempo difícil que enfrentamos. Mas nós cremos que o Senhor está conosco e que algo pode ser feito e que uma contribuição, talvez uma palavra, talvez não uma palavra, talvez o nosso silêncio, talvez um gesto gentil, pode mudar todo o clima da casa. Ajuda-nos a percebermos isso, ó Deus. Ajuda-nos a percebermos que isso pode acontecer no nosso local de trabalho, Senhor. Ajuda a percebermos que isso pode acontecer no nosso local da vizinhança, Senhor. Uma participação nossa, um gesto nosso, uma ação nossa, desapercebida, Senhor, muitas vezes porque ela não está caracterizada pelo pensamento do senso comum de gesto grandioso. É um gesto discreto, uma ação singela, mas é o que nós temos nas mãos, um talento, um dom, uma competência, um tempo, um recurso, uma contribuição. Oh Deus, mas que o Senhor pode usar. Então, move nossos corações nessa motivação de serviço. Move nossas mãos, nossos pés, ó Deus, na direção da carência, da necessidade, daquele que precisa, daquela situação que requer alguma contribuição. Ajuda-nos, ó Deus, a ajudarmos a quem precisa de ajuda. Pai, em nome do Senhor, move-nos como teus servos. Nós queremos, como tua igreja, consagrar esse momento diante do Senhor e as nossas vidas mais uma vez no teu altar de consagração, de culto e louvor. Para o teu louvor e glória, nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.